Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Agora são 19 horas e 1 minuto. Estamos dando início a mais um programa Condomínio Sustentável, ok? Hoje eu estou tendo a honra de assumir aí a apresentação do programa, né? Um programa que teve a estreia no último dia 9 de abril e foi um grande sucesso esse lançamento do programa, realmente uma participação incrível de toda essa população, né, essa comunidade condominial de todo o Brasil. Então, foi muito bacana, muita interação com o pessoal, a quantidade de views pós o evento também, o programa fica, então, registrado no YouTube, para quem quiser assistir depois. Realmente foi muito satisfatório, estou muito contente realmente com o resultado desse programa, tá? Lembrando, né, que o programa Condomínio Sustentável é um programa que é dedicado, né, a discussão, né, na verdade, a esclarecimento sobre temas ligados à questão da sustentabilidade, né, a questões ambientais, a questões sociais que são relacionados, então, à população condominial. Hoje, né, no nosso programa, a gente, então, está recebendo a engenheira ambiental, né, Ávila de Paula, a engenheira Ávila de Paula, que ela tem pós-graduação engenharia de segurança do trabalho também, e uma série de outras especializações na área aí de recursos hídricos, na parte de saneamento, e hoje ela vai poder estar compartilhando com a gente um pouquinho da experiência que ela tem sobre segurança da água. Lembrando que no primeiro programa nós falamos sobre segurança da água, na verdade, sobre gestão de água, né? E em função aí de vários contatos que nós tivemos, de várias solicitações, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a segurança da água, então aprofundar um pouquinho mais nesse tema, tá? Ávila, bem-vindo, uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso programa, e eu passo a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho também, Ávila. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Rogério, né? Boa noite a todas as pessoas que estão participando aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar com vocês sobre água, né? Sobre segurança da água. Água que é um assunto de extrema importância e relevância na vida de todos nós, né? A gente não consegue desenvolver as nossas atividades, a nossa rotina, né? Sem água. A água está presente em tudo que a gente faz, né? Desde manhã até o momento que a gente vai dormir. Então, é muito importante que a gente tenha uma qualidade de água para a gente poder consumir, para a gente conseguir desenvolver as nossas atividades, que a gente tenha essa segurança, né? Que a gente tenha segurança da água para a gente poder utilizar, né? E é muito bacana a gente poder estar falando um pouco disso aqui com vocês, poder trazer esse tema de segurança da água para dentro do cenário de condomínios, né? E a gente pretende poder ajudá-los aí com esse assunto nessa noite de sexta-feira. Legal. E Ávila, bom, a gente aqui no Brasil, a gente não costuma se preocupar muito com a questão da água, né? Na verdade, por essa riqueza de recursos hídricos que o país tem, né? Hoje a gente sabe, né? E a gente aprende na escola que o Brasil tem 12% da água potável do mundo, né? Uhum. Mas e como que é a distribuição dessa água? Na verdade, nos últimos anos, a gente tem ficado bastante preocupado e assustado com a questão aí da disponibilidade dessa água, né? Na verdade, todo mundo racionando água e essa seca que está acontecendo, principalmente aqui nas regiões sul e sudeste do país. Fala para a gente um pouquinho, afinal de contas, onde é que está essa água e por que, que a gente, né, não está tendo acesso a essa água toda, já que 12% da água potável do mundo estaria aqui no Brasil? Realmente, como você falou, o Brasil é um país muito privilegiado no quesito de recursos hídricos. A gente tem 12% da água doce de todo mundo aqui, né, no nosso território. Então, realmente é muita água. A gente é muito privilegiado por conta disso, né? A gente vê países aí que sofrem com essa questão de água porque realmente não tem de onde tirar, né? E a gente aqui tem essa disponibilidade grande de água, porém, né? As maiores porcentagens, as maiores concentrações estão na região norte do país, né? Na região da Amazônia, né? Onde nós temos a menor concentração da população, né? A gente tem muita água em um local onde vivem, né, poucas pessoas. A região sudeste, sul e sudeste do país, onde nós temos
muitas pessoas morando, né? A gente tem uma densidade demográfica bem grande, a gente tem menos disponibilidade hídrica, né? E aí vai dos serviços de engenharia, né, da tecnologia, para conseguir fazer com que a água chegue na casa de todo mundo. Afinal, o acesso à água é um direito de todos os brasileiros, está previsto na Constituição. A água é um bem de domínio público que todos devem ter acesso, né? Então, é um direito de nós, como cidadãos brasileiros, né, poder ter acesso à água, e água com qualidade. Mas, infelizmente, a gente tem essa questão de distribuição, né? A distribuição da água no nosso país, ela não é uniforme. A gente tem regiões com maiores concentrações de água e outras regiões com pouca concentração de água, né? E é daí que vem a importância da gente fazer uma gestão desse recurso hídrico de forma adequada, para que não falte água, né? Principalmente nos momentos de seca, porque a gente não tem chuva no ano todo, né? A gente sabe disso, que tem um período do ano, agora está chegando, né, no inverno, onde as chuvas dão uma parada e não é abastecido os nossos reservatórios, e a gente pode acabar sofrendo com isso. E, Ávila, na verdade, você tocou também numa questão importante, que é a questão da qualidade dessa água, né? É. Na verdade, a gente tem a maior concentração populacional aqui do país, nas regiões sul e sudeste, aonde a gente já tem menos água, mas também, né, são as regiões de maior atividade industrial aqui no país, Sim. então essa concentração humana, né, a própria atividade industrial e as próprias pessoas, né, acabam sujando, né, essa água, poluindo, né, esse recurso aí que está cada vez mais escasso aqui na nossa região, né? Sim, sim, é um ponto importante que você tocou, porque mesmo nós sendo um país que tem muita água, né, 12% da água está aqui, como a gente já disse, mas ainda nós somos um país que está engateando na questão de saneamento, né, de tratamento de efluente. Tem muitos municípios ainda no nosso país que não tratam os seus esgotos, né, os seus efluentes que são gerados. Tem país que não tem nem coleta, né, não tem nenhum afastamento. Infelizmente, isso ainda é a realidade do nosso país em muitos locais. A gente teve o marco do saneamento ambiental aí no ano de 2020, que veio para revolucionar, estabelecendo metas de universalização, né, do acesso ao saneamento, né, de toda a população brasileira. Nós temos políticas públicas para que essa situação mude, né? Mas ainda não é a nossa realidade. Infelizmente, a gente tem muitos municípios que ainda não têm tratamento de esgoto, ou se tem, não é um tratamento com todas as etapas ali para garantir, né, o tratamento eficaz do efluente, do esgoto, e esse esgoto ele vai ser lançado pós-tratamento, seja ele eficiente ou não, nos rios, né, onde a gente faz a captação para abastecer aí as cidades, né? Então é um ciclo, não tem para onde fugir, né? Você usa água, dela se gera o esgoto, se gera efluente, se você não trata isso, ou se você trata, vai voltar para o rio, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir verificar a qualidade das águas que nós estamos utilizando, né? Nós temos políticas públicas, temos legislações que estabelecem os valores de qualidade da água, porque infelizmente isso acontece ainda no nosso país, né? A gente tem aí um problema com a questão do saneamento que está muito a pouco ainda do que realmente precisa ser, né? Eu tenho esperança, eu tenho fé de que a situação vai melhorar, de que daqui a uns anos a gente vai poder comemorar aí os avanços com relação ao saneamento básico no país. E acho que é uma questão importante. A gente recentemente teve aí o novo marco do saneamento, né, que foi uma grande conquista que nós tivemos aí na área ambiental, que está prometendo trazer vamos dizer assim, muita coisa nova para a gente, mas é importante também a gente sempre entender esse papel que cada cidadão tem, né, no seu protagonismo de fazer a sua parte nessa preservação ambiental, né? Hoje a gente vê, e foi tema, inclusive, que a gente discutiu no nosso primeiro programa, né, a questão de lançamentos clandestinos, ligações, né, de esgoto em rede de chuva, pluvial e tudo mais. E a gente sabe que a gente não pode ficar simplesmente dependendo do poder público, né? Existe, obviamente, aí uma questão que é muito
de cada um, né? E nesse sentido aí, né, os administradores de condomínios, os síndicos, eles têm esse papel fundamental de ajudar, né, a conscientizar essa população aí do papel de cada um, né, no sentido de a gente preservar, então, esse recurso tão caro, né, a nós todos, que é a água, né? Sim, Ávila, e conta para mim agora um pouquinho mais sobre. Você é, na verdade, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E o nosso isso. tema hoje aqui é segurança da água, né? Uhum. Então, fala para mim, na verdade, como que a gente faz essa ligação, né, entre a água que a gente consome, de que forma ela é uma questão de segurança para nós todos? O que a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, é que a água, ela é um meio que veicula muitas doenças, né? Então, você pode ter a transmissão de doenças por meio da água. Isso é uma realidade. Então, por conta disso, a gente precisa garantir que essa água não tenha ali bactérias, vírus, protozoários ou substâncias químicas que vão afetar a saúde de quem está consumindo, né? E é justamente por isso, pelo fato de que todo mundo consome água, todo mundo precisa da água para desenvolver as suas atividades, né? Que a gente precisa ter uma segurança, como o nome mesmo já diz, né? A água que eu consumo, ela não pode me deixar doente, né? Ela não pode me fazer mal. Pelo contrário, a água é um item fundamental para a preservação da nossa saúde, né? O nosso corpo sem água não funciona, não é verdade? Então é por isso que a gente precisa sempre se atentar à qualidade da água, né? Os síndicos têm papel fundamental nisso, porque a gente tem nos condomínios muitas pessoas em um local só. Então, se você tem ali um problema de contaminação da sua água ou falta de higienização dos seus reservatórios, que podem comprometer a qualidade da sua água, isso vai afetar, pode afetar a saúde não só de uma pessoa, mas de todas as pessoas, né, que estão ali, que moram nos condomínios em si, né? Se não todos, a grande maioria, ou as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, né? E as crianças. Então, por isso que é muito importante os síndicos, né, como gestores, garantir que o sistema esteja funcionando redondinho, né, como a gente costuma falar, atendendo todos os critérios da legislação para garantir realmente a qualidade da água para quem está consumindo, né? Às vezes, a gente imagina que é obrigação somente do município, né, das autarquias que tratam e disponibilizam água, em garantir uma água com qualidade. Realmente, eles precisam atender a legislação que é estabelecido para distribuir uma água com qualidade para quem vai fazer o consumo dela. Mas do hidrômetro para dentro, né, ali da nossa casa ou do condomínio, a responsabilidade é sua, do usuário, de manter o teu sistema higienizado, em condições adequadas para o uso, para que não venha acontecer ali nenhuma contaminação cruzada, algo que possa contaminar aí a sua água, né? Deixar o reservatório aberto, cai algum inseto, algum bicho, algum pássaro, né, que a gente vê muito entrando em reservatório, e isso vai comprometer a qualidade da água. Então, precisa se atentar a esses itens para que você não tenha nenhum tipo de problema com relação à qualidade da água e que isso não afete a saúde das pessoas que estão consumindo. Eu acho, Ávila, você realmente tocou agora também em um ponto bastante importante, né? A responsabilidade sobre a água que está sendo consumida pela população, ela cessa no cavalete, ali na rua, né? Onde você tem um Isso. hidrômetro e a partir dali a água passa a ser responsabilidade dessa comunidade, né? Do usuário final, né? Dessa água. Uhum. Então é muito importante a gente também salientar que num sistema de abastecimento de água, ele também tem algumas modalidades diferentes, né, que a gente chama de saque ou de SAI. Você poderia explicar para a gente um pouquinho melhor essa diferença, né? E o que, que acontece a partir dessa água do cavalete para dentro? Né? O que, que vai Uhum. acontecer no caso de um sistema de abastecimento que seja de um sistema público, né, coletivo, mas também um sistema alternativo? Explica isso um pouquinho para a gente, essas diferenças dos principais sistemas. Explico sim. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós temos duas modalidades de abastecimento de água, né? A gente tem os sistemas de abastecimento de água, que o Rogério disse,
que é quando a autarquia municipal ou as concessionárias, né, elas captam água, tratam e distribuem para a população, tá? Quando essa água não chega lá no meu condomínio, ou a quantidade que chega lá não é o suficiente para abastecer, né, os condôminos, porque às vezes nós estamos falando de condomínios que moram muitas pessoas em um local só. E às vezes a capacidade da autarquia ou da concessionária em distribuir a água não é o suficiente para atender o abastecimento daquele condomínio, daquele bairro, daquela região, né? Se é uma região muito afastada, a gente vê muito isso em condomínios de chácaras, né? Às vezes a rede de água não chega lá no finalzinho da cidade, uma área mais rural, então ele não tem acesso à água da distribuição pública, né? Que a gente fala. E aí, o condomínio vai ficar sem água? Não, não pode, né? A gente precisa da água para poder desenvolver as nossas atividades, para poder viver, né? Então, ele tem uma solução alternativa de abastecimento coletiva, né? Que a gente chama de SAC. Não é serviço de atendimento ao consumidor. É solução alternativa de abastecimento de água para consumo, tá? O que é isso? Você pode estar perfurando um poço artesiano que vai ali, né, complementar o abastecimento da rede pública, tá? Ou você pode fazer a captação de uma mina, de um rio, né? Se a propriedade do seu condomínio está perto de um rio, você pode fazer uma captação de um rio, uma captação superficial que a gente fala, né? Então você pode perfurar um poço artesiano, que é uma captação subterrânea, ou você pode captar de um rio, que é uma captação superficial. E aí você vai ter uma solução alternativa de abastecimento coletiva. Coletiva por quê? Várias pessoas estarão utilizando-a no mesmo local, né? No caso, aqui a gente está falando de condomínios, os condôminos estarão utilizando essa água. Só que não é simplesmente ir lá, vou perfurar aqui um poço e pronto, e está tudo resolvido. Não, porque como a gente já viu, a água ela é um meio que veicula, né, doenças. Então a gente precisa garantir que a água que eu estou retirando aqui do poço artesiano que eu fiz na minha propriedade, ela tenha qualidade, né? Que ela tenha segurança. Eu preciso distribuir uma água para os condôminos com segurança, né? E aí é necessário você fazer aí o controle da qualidade dessa água. Então a gente tem essas duas modalidades, né? A gente tem o sistema de abastecimento, que é quando eu não preciso de uma solução, quando eu simplesmente recebo a água da distribuição pública e ela é o suficiente ali para o meu abastecimento, ela é o suficiente para a demanda que eu gero de consumo de água, né? Então, nesse caso, eu preciso só garantir que do meu cavalete para dentro, a minha água continue com a mesma qualidade que foi fornecida pela empresa, né? Seja a autarquia municipal ou as concessionárias, né? Que E, na é. verdade, desculpa só cortar aqui, e nem Não, sempre essa própria autarquia garante, né? Ou essa companhia, essa concessionária garante a qualidade da água no cavalete, né? Ela já chega isso, numa condição que não é das exatamente. melhores no cavalete, né? É, tem isso também. Eles precisam, né? As autarquias precisam seguir uma legislação do Ministério da Saúde que vai estabelecer ali todos os critérios, né? Todos os parâmetros de qualidade da água, todas as análises que precisam ser feitas. Então, eles precisam obedecer isso, né? E você, responsável aí, síndico, pelo teu condomínio, precisa garantir que do cavalete para dentro essa qualidade continue. Então, vai fazer lá a higienização do seu reservatório, da sua caixa d'água, vai fazer uma manutenção preventiva na sua rede, vai verificar se não está tendo nenhum tipo de vazamento, algo que possa estar comprometendo ali, facilitando a entrada de algum agente externo na sua rede, na sua tubulação. Então, você precisa estar verificando tudo isso, né? Quando você tem um poço artesiano, da mesma forma, né? Só que daí você precisa ter mais ações com relação a isso. O controle é mais intenso, né? A gente fala, é um controle mais de perto, porque de certa forma você ali está provisionando água para o pessoal consumir, né? Diferente quando vem de uma autarquia municipal. Perfeito.
Bom, deixa eu só aproveitar aqui, fazer um registro aqui, um agradecimento à audiência aqui, né, do Marcelo Brito, falando de São Paulo. Obrigado, Marcelo, aí pela sua audiência. Marcelo Mizucosi, falando de São Paulo também. É o pessoal que mora em condomínio aí, né, em prédios, e que estão preocupados com a qualidade da água que eles estão consumindo, né? Ao Jonildo Malta, do Rio de Janeiro, aí, obrigado aí pela sua audiência mais uma vez. Ele esteve junto com a gente aí no primeiro programa, sempre com uma participação bastante ativa. Jonildo, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Beatriz Lima e Cláudia Faisal e todo esse pessoal, muito obrigado pela audiência aí e vamos dando continuidade aqui. Bom, Ávila, mas quando a gente fala de qualidade de água a partir do cavalete, ok? Então, você já contextualizou para a gente aí a diferença, né, entre o sistema de abastecimento, né, o sistema de abastecimento convencional que a gente fala, né, e o sistema alternativo que a gente fala, o coletivo, né, o SAC e o SAI também, que é uma outra situação. Que, afinal de contas, né, a água, quando ela chega até o cavalete, dali para frente eu tenho alguma responsabilidade em relação a essa água ainda, ok? Não é simplesmente do cavalete para dentro, né? E aí pode acontecer um monte de coisa ao longo desse caminho, né? Eu posso ter além uma série aí de situações onde eu vou estar contaminando ou comprometendo a qualidade dessa água de alguma forma dali para frente. A gente discutiu algumas situações até bastante, né, comuns, né, que acontecem por aí, né, o caso de uma pomba que caiu dentro de uma caixa d'água, a gente comentou na semana passada. Eu mesmo acabei não comentando, mas eu tive uma situação aí bastante peculiar que aconteceu. Uma vez eu fiz uma viagem a uma região aqui no interior do estado de São Paulo, uma região de águas termais, e, na verdade, aquilo ali é uma região onde é uma estância hidromineral e nós nos hospedamos, né, em um hotel fazenda, com um nome bastante conhecido, famoso. E quando fomos, na verdade, usar água, né, chegamos tarde, uma sexta-feira, íamos passar o final de semana, né, nesse resortzinho, vamos falar assim. Eu senti, né, um cheirinho um pouco diferente na água na pia. Eu falei, nossa, que estranho, né? Bom, uma estância hidromineral, talvez isso aqui seja uma água sulfurosa, né? E por aí foi, né? Mas eu fiquei meio cabreiro, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou usar essa água, não, né? E, obviamente, estava com outros colegas, né? Casais, com crianças. E, enfim, criançada correndo, vamos dar banho na criançada, e aquela história toda. E aquele realmente cheirinho meio sulfuroso na água, né? Bom, no dia seguinte, né? Lógico, a gente é da área, a gente conhece o assunto. Eu falei, bom, deixa eu checar um pouco melhor isso aqui. E para minha, né, infelicidade ou felicidade, eu consegui falar com a pessoa da manutenção e acessamos o reservatório de água, né, que estava abastecendo esses apartamentos. Bom, eu vou dizer para vocês que foi uma surpresa para mim. Eu acompanhei essa pessoa da manutenção e ao, né, chegar lá em cima nesse reservatório, eu percebi que esse reservatório não estava bem vedado e existia um anfíbio anuro dentro da caixa d'água. Bom, vocês vão perguntar, afinal de contas, por que você está falando anfíbio anuro? Eu sou biólogo, né? Mas eu estou falando anfíbio anuro por quê? Porque era impossível identificar se era um sapo, uma perereca ou uma rã, porque ela já tinha morrido há algum tempo e já estava se deteriorando dentro da caixa d'água. Então, realmente são situações aí que acontecem com muito mais recorrência do que a gente pode imaginar. E se entrou, né, esse anfíbio, né, e acabou morrendo dentro da caixa d'água, assim como a gente teve o relato de um pombo, poderia ser um rato, poderia ser qualquer outro tipo de animal, né, que estaria realmente causando algum problema aí para quem estivesse consumindo aquela água, né? A gente sabe aí, a gente comenta, né? Parece que é coisa de terceiro mundo, né? A população morrendo de doenças de veiculação hídrica, né? Puxa, parece coisa aí de que a gente pensa, né? Poxa, mas é uma comunidade muito miserável. Estamos falando do interior da, né? Algum país muito pobre na África e na verdade não.
A coisa, ela está muito mais presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, do que a gente pode imaginar, né? Mas, desculpa, eu tinha que contar esse caos aqui, Não, porque é até faz bom para parte. poder contextualizar, né, ilustrar o que a gente está falando, né? É É. muito importante a gente ter uma manutenção periódica, uma verificação, uma inspeção periódica dos reservatórios, verificar se está tudo vedadinho, se está tudo funcionando como deve funcionar, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, né? Igual você acabou tendo aí, porque esse anfíbio, né, quando ele começa ali a se decompor, ele vai liberar para a água diversas substâncias que podem afetar a saúde humana, né? Que pode afetar a nossa saúde, né? Então, isso vai contra a segurança da água. A gente quer consumir uma água que tenha segurança, que a gente tenha segurança em poder consumi-la, né? Legal, Então, é muito importante a gente poder legal. Ávila, vamos fazer trazer, tudo que está ao nosso alcance para a gente poder desenvolver isso. vamos trazer agora. Alô, probleminhas de áudio aqui, desculpem, um pouquinho de Estou estabilidade. te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Ávila, mas vamos lá, vamos agora para Tô. uma situação prática, né? Vamos pensar aí agora Tá. em um condomínio que esteja sendo abastecido por um poço artesiano, né? Bom, quais Uhum. são as etapas, né, que deveriam ser seguidas aí por esse condomínio, por esse síndico, ou esse administrador desse condomínio, em relação, então, à garantia de qualidade da água? Conta para a gente um pouquinho do passo a passo, né? Desde a Uhum. perfuração do poço, o que eu preciso fazer para perfurar esse poço? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Tá. Quando a gente vai perfurar o poço, então, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma autorização, né, do Departamento de Águas e Energias aqui do Estado de São Paulo, que é o DAE, que faz a gestão dos recursos hídricos justamente para poder garantir a quantidade e qualidade de água para as futuras, né, para as atuais e futuras gerações, né? Sustentabilidade é isso, é você conseguir utilizar os recursos ambientais hoje sem comprometer a sua utilização para as futuras gerações, né? Eu não Então, vou posso perfurar o meu poço. simplesmente chegar e ir furando um poço, Não, né? Tem não, que ter não uma posso. autorização para isso, né? Isso, tem que ter uma autorização para você poder perfurar o seu poço artesiano, ou se você vai fazer uma captação de um rio, né, uma captação superficial, você precisa de uma autorização também que se chama outorga, tá? Aí você vai determinar qual será o volume de água que você vai utilizar, que é necessário para abastecer ali o seu condomínio, vai entrar com o processo, eles vão te fornecer a autorização para você poder perfurar e utilizar esse recurso hídrico. Você precisa obedecer os critérios com relação à estrutura desse poço. Então, ele precisa ter ali uma laje de proteção, ser impermeabilizado, ter um tubo de medição vedado, para que você não tenha também a contaminação externa no seu poço artesiano, que também pode acontecer. Se você deixar ele exposto ali, pode entrar alguma coisa, um passarinho pode passar, fazer cocô, cair lá dentro, e a gente não quer isso, né? Então, você precisa obedecer alguns critérios com relação à estrutura do teu poço artesiano, para que você venha já promover ali, né, os critérios iniciais para garantir a qualidade da sua água, né? Aí você precisa, perfurei meu poço, ok, e agora? O que eu vou fazer, né? A gente tem uma legislação do Ministério da Saúde que traz para a gente todas as diretrizes, todo o passo a passo, todas as obrigações, né, dos usuários desses sistemas alternativos, o que você precisa fazer para você garantir a qualidade da água e atender a legislação, né? Essas questões ambientais, elas sempre estão ligadas à legislação, né? E aí você tem que instalar lá no seu sistema, na sua solução, né, alternativa, um sistema de desinfecção da água. O que é isso, né? Uma cloração, né? Um sistema que vai inserir o cloro na sua água. Não precisa ser cloro, a gente tem outros métodos de desinfecção com ozônio, né? Enfim, mas você precisa instalar um dispositivo que vai promover a desinfecção da sua água. É obrigatório, tá?
A desinfecção nada mais é do que a inativação de bactérias, vírus, protozoários que podem afetar a saúde humana. Então, ali a gente já vai conseguir inativar esses tipos de patógenos. A gente tem que ter em mente que a água subterrânea, ela é uma água com uma boa qualidade, de certa forma, né, atualmente aqui. Então, por isso que é obrigatório somente o processo de desinfecção. É claro que você vai fazer análise de potabilidade da sua água para verificar ali se tem algum outro tipo de contaminante, algum tipo de metal, algum tipo de agrotóxico, que hoje é uma realidade no nosso país, né? A gente tem muitos agrotóxicos indo parar nas águas, né? E que afetam a saúde, muitos são inclusive cancerígenos, então a gente precisa se atentar a isso também. E se dependendo, né, dos resultados, você precisa instalar um filtro também ou alguma tecnologia que vai reter essa substância. Mas, de forma geral, as águas subterrâneas, elas apresentam uma qualidade boa, né? Porque quando a gente imagina água subterrânea, quando a chuva acaba abastecendo, né, os nossos aquíferos, as nossas águas, e formam, né, as nossas águas subterrâneas, elas já são, de certa forma, filtradas, né? Mas é claro que você precisa fazer análises para poder verificar se a qualidade da água somente com o processo de desinfecção vai ser o suficiente para Deixa eu você até poder aproveitar esse consumi-la. momento, Ávila. Na verdade, a gente sempre vai partir do pressuposto que uma água subterrânea, teoricamente, ela é uma água mais limpa, entre aspas, ou mais pura. Mas a gente sabe, né, realmente, como você comentou, que a gente tem uma série de questões que podem estar comprometendo a qualidade, inclusive, dessa água subterrânea. Por mais que você esteja captando essa água, muitas vezes, em profundidades muito grandes, a gente sabe que é uma realidade, né? Que a atividade industrial, que determinados tipos de contaminantes, ele tem um poder, na verdade, de percolação, de infiltração no solo muito grande. Dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de, né, vamos dizer assim, de rocha e tudo mais, muitas vezes eu posso ter fraturas, né, em rochas e tudo mais, e ter essa contaminação realmente, até mesmo dessa água, enfim, em pontos muito mais profundos. Inclusive, eu só quis fazer isso aqui para aproveitar, porque, na verdade, o próximo programa nosso, a gente vai estar falando justamente sobre isso, né? Sobre áreas contaminadas, né? Sobre o potencial risco que a gente tem de, então, estar trazendo esses contaminantes para o solo. A gente teve uma perguntinha agora há pouquinho aqui, né, do Jonildo, né, em relação a... Ele é do Rio de Janeiro, né? A situação que você tem em determinadas regiões, onde, principalmente quando você tem um freático mais raso, a probabilidade de você ter uma contaminação aí por alguma fonte externa, por exemplo, um posto de combustível, uma fossa, né? Isso é muito grande, né? E a gente pode realmente ter o comprometimento dessa água subterrânea e fazendo necessário, então, a adoção de sistemas aí para você garantir, de alguma forma, né, um tratamento, uma filtragem que seja de uma forma um pouco mais avançada em relação a essa água aí, né? Isso mesmo, a Bom, gente precisa sempre ficar atento. Posso falar? não, Ávila, A desculpa, gente... eu fiz uma parte aqui, mas... Tá, não, é que deu uma travadinha, mas sem problema. A gente precisa sempre ficar atento também ao que a gente tem ao redor, né? Ali da região de onde eu estou captando essa água, né? A gente sabe que tem algumas atividades que são potencialmente contaminantes, né, do meio ambiente, postos de gasolina, cemitérios, aterro, que eu acho que você vai acabar falando um pouco mais sobre isso, né, no tema do próximo programa. Mas a gente tem atividades que realmente podem causar aí, né, tem um potencial de contaminação das águas subterrâneas, então a gente precisa ficar bem atento a isso. É importante também a gente lembrar aqui, né, que quando você tem um sistema enfim, alternativo, coletivo, no caso de um poço, por exemplo, você precisa fazer o registro, né,
dessa fonte junto à vigilância sanitária, você precisa ter um químico responsável por esse tratamento, Isso, pela qualidade dessa água, né, Ávila? exato, eu ia chegar nesse ponto, né? Quem faz essa fiscalização, digamos assim, fiscalização de fato do controle da qualidade da água que você vai utilizar da sua solução alternativa, né, seja do seu poço artesiano ou da sua captação superficial, são as vigilâncias sanitárias. Então, toda vigilância sanitária vai ter um departamento específico que vai tratar de qualidade de água. Então, quando você perfura o poço e você vai utilizar a água desse poço artesiano para consumo humano, você precisa cadastrar esse poço junto à vigilância sanitária, tá? Você precisa indicar um responsável técnico habilitado, né, que vai ali te ajudar com relação ao tratamento dessa água, a quantidade de cloro que você vai ter que dosar, né? Se você vai precisar fazer algum outro tratamento complementar, um filtro, alguma coisa, o responsável técnico vai estar ali para te dar um suporte com relação a isso. Então, a legislação prevê, né, é obrigatório você cadastrar esse seu sistema alternativo de abastecimento junto à vigilância sanitária, você indicar um responsável técnico habilitado e você fazer o controle da qualidade da água periodicamente, que vai ser através do quê? Através das análises da água. Então, você vai ter que fazer análises diárias, análises semanais, análises mensais e análises semestrais. E tudo isso é repassado depois para a vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária tem esse papel de fiscalizar, porque, como a gente já disse aqui, a água é um meio de veiculação de doenças, né? E se a gente tem um surto aí, uma epidemia de contaminação de água, muitas pessoas vão ser afetadas e vira um caso de saúde pública. Então, a gente tem a vigilância sanitária aí atuando em cima disso, fiscalizando, né? Verificando se você já tem o seu cadastro, se você já tem um poço artesiano aí no seu condomínio e ele não está regularizado junto à vigilância sanitária do município, você pode sofrer uma infração sanitária que vai desde advertência até multas, né? Embargo, então precisa se atentar porque é um assunto sério. A gente precisa realmente seguir ali todos os critérios para garantir a qualidade dessa água. E entre esse controle, na verdade, existem análises, né, que devem ser feitas diariamente, outras semanalmente ou mensalmente. É, enfim, afinal de contas, quem faz essas análises, como é que o síndico, o administrador do condomínio, ele fazer esse controle de qualidade, por exemplo, com análises diárias, né? Afinal de Uhum. contas, ele não é um laboratório, ele não é especialista no assunto. Como é que ele faz isso? A gente tem análises mais simples, digamos assim, que o próprio síndico ou algum funcionário do condomínio pode fazer ele mesmo, né? O responsável técnico vai treiná-lo, vai orientá-lo para que ele desenvolva, como, por exemplo, as medições diárias de cloro, né? A gente precisa fazer todos os dias as medições diárias de cloro do seu sistema, para verificar se o cloro está ali em uma concentração adequada para garantir, né, a desinfecção da água, porque não é simplesmente colocar o cloro e está tudo bem, vou matar todas as bactérias, está tudo resolvido. Não é assim, a gente tem uma concentração mínima e uma E concentração uma máxima. máxima, porque cloro demais também faz mal, não é verdade? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A dosagem de cloro ela tem que ser feita já pensando nisso. Por isso que você precisa de um responsável técnico para te ajudar com relação a isso, que geralmente são profissionais da área de química, da área de engenharia ambiental, que vai conseguir te orientar com relação a isso. Uhum. Então, o síndico ou colaborador do condomínio, a gente vê muito pessoal da manutenção, da zeladoria, realizando as análises diárias de cloro, né, com equipamento adequado para isso, né? É importante também a gente ter o medidor ali que vai te trazer resultados precisos para você poder ter tomada de ação. Viu que o cloro está baixo? Vamos ajustar para aumentar a dosagem. Viu que a dosagem está alta? Vamos ajustar para baixar para regularizar, né? Então, a medição diária de cloro ela tem esse objetivo. Você Uhum. verificar se a concentração está dentro do estabelecido pela legislação para promover a desinfecção da sua água, né?
E se não tiver, você consegue ter ali uma ação, ter um plano de ação para poder corrigir o problema, né? Fora isso, a gente tem também as análises semanais de turbidez, que o síndico ou o funcionário do condomínio consegue estar realizando também, ou ele pode, todas essas análises aqui, tanto o cloro quanto a turbidez, se o síndico falar assim, não, eu quero contratar uma empresa para vir aqui fazer, ele pode também estar contratando, Uhum. né? Mas o que a gente vê é que o pessoal prefere fazer essas análises que são mais simples, que tem a periodicidade menor, que acaba economizando também, né? Porque para um laboratório, para uma empresa contratada ir lá todos os dias fazer uma medição, ela vai te cobrar isso. Não Então, às faria vezes, você sentido. consegue economizar ali você mesmo fazendo e você E eu acaba acho tendo um que controle mais de perto. por serem análises mais simples e podem ser realizadas com equipamentos portáteis, né? A pessoa sendo bem treinada, ela pode comprar, o síndico, enfim, o condomínio pode comprar, fazer a aquisição desses equipamentos, ou até Sim. mesmo alugar esses equipamentos. A gente sabe que existem empresas que alugam esse tipo de equipamentos, né, e Uhum. treinam o pessoal do condomínio para realizar essas análises, né, nessa frequência diária ou semanal. É isso, né? Isso mesmo, né? Você tem Uhum. essas duas opções. Então, a análise semanal de turbidez ela é muito importante também, né? A gente tem alguns micro-organismos, algumas bactérias que causam turbidez na água, então é Uhum. extremamente importante para você avaliar, né? É mais um método de análise para você prevenir, né? Ali algum tipo de contaminação. Então, você pode estar realizando, você mesmo adquire o equipamento, compra, aluga, né? A gente vê aí várias modalidades das empresas em disponibilizar isso para você poder monitorar. Aí a gente tem, uma vez por mês, uma análise um pouco mais complexa, que vai analisar parâmetros físico-químicos e microbiológicos, né? A análise microbiológica não tem como ser feita dentro de um condomínio, a não ser que ele tenha lá um laboratório estruturado para poder fazer isso. O que a gente não vê, E né? esses Porque laboratórios hoje devem ser, inclusive, ser acreditados pelo Inmetro, né? exatamente, Então, né? torna Não é praticamente tão impossível. simples assim. É. Por isso que você pode estar contratando aí um laboratório que faz análises ambientais para poder estar fazendo isso para você. E aí todo mês você vai analisar a cor, pH, E. coli, né? Escherichia coli, que é uma bactéria que fica no intestino de animais de sangue quente, né? Então é um indicativo. Se tem E. coli na sua água, opa, alguma coisa está errada, porque essa Uhum. bactéria não é desse ambiente, ela é do ambiente do intestino, então ela acaba saindo junto com as fezes. Então é um indicativo de contaminação, né? Por esgoto ou por fezes, né? Ou algum animal de sangue quente que Animal. acaba ali defecando próximo do local do poço artesiano, né? Então a gente vai ter essas análises de cor, pH, turbidez também, cloro também, E. coli e coliformes totais, né? Então essas 6 análises são analisadas todos os meses, né? E aí a cada 6 meses a gente vai ter um controle mais intenso. A gente vai analisar mais de 80 parâmetros, que aí vai incluir produtos secundários de desinfecção, porque o cloro, ele também pode reagir ali com algumas substâncias da água e gerar subprodutos que são cancerígenos, que Uhum. afetam a saúde. Então, a gente vai analisar se isso está na sua água, a gente vai analisar a presença de substâncias radioativas, a presença de agrotóxicos, como eu disse, né, que hoje a gente tem, infelizmente, isso é uma realidade do nosso país, a gente pode ter a contaminação por agrotóxicos na nossa água, parâmetros orgânicos e parâmetros inorgânicos. E todos esses resultados, eles são transmitidos para a vigilância sanitária. Então, todos os meses você precisa repassar para a vigilância sanitária as análises de área de cloro, as análises de turbidez e as análises mensais, e a cada 6 meses, né, as análises mais completas. Isso é feito por meio de um sistema que se chama Ciságua, né? Então, tem que ter o preenchimento do Ciságua com os resultados dos laudos, né? E algumas vigilâncias sanitárias até cobram o protocolo físico mesmo do documento junto ao órgão para eles poderem verificar se está tudo bem, se não está, como que está a qualidade da sua água com relação a isso. Então, acho que o Jonildo perguntou quem que é o órgão que fiscaliza, né? Eu vi Isso. aqui,
É a vigilância sanitária, no caso, né? Quem faz a fiscalização desse sistema é a vigilância sanitária. E, inclusive, as vigilâncias sanitárias recebem denúncias, tá? Isso. Então, precisa ficar atento a isso, porque às vezes você tem um poço artesiano que é utilizado para consumo humano, mas você não está atendendo tudo isso. Se alguém te denunciar, você pode ser prejudicado, né? Não só condomínios, mas qualquer empresa que usa água de poço artesiano para consumo humano e não atende essas obrigatoriedades, está passível de uma infração sanitária por não estar atendendo a legislação. Então, é muito importante os síndicos ficarem atentos, verificar se está tudo certinho com o sistema, se não tem nenhuma irregularidade, se estão seguindo todos os parâmetros e critérios da legislação, para que você não venha a ser alvo de uma denúncia e acabar se prejudicando depois, né, por conta disso. Eu gostaria aqui também agora de fazer um agradecimento aqui ao Marcelo Mendes Ribeiro, Marcelo Mendes, que é lá de Recife, né? Quero agradecer aí sua participação, está acompanhando a gente pelo LinkedIn, né? E ele está comentando aqui que a água, na verdade, lá em Recife, né, ela é controlada, a qualidade dessa água é controlada pela companhia, né, pernambucana de saneamento, a Compesa. Eu já desenvolvi alguns trabalhos com eles lá. E, de fato, né, essa análise ela é realmente realizada pelas companhias de saneamento, ok? Mas o que a gente falou aqui, né, essa, essa qualidade ela é garantida até o cavalete, no caso, quando você está recebendo a água, né, dessa companhia estatal, né, que é responsável pelo fornecimento de água aí. Mas dali para dentro a responsabilidade é sua. Me parece aqui que você também tem um poço, né? Então, esse poço, aí você pode realmente realizar análises, né? Junto a laboratórios privados ou a laboratórios públicos que têm condições ou estrutura, né, para estar realizando ou prestando esse serviço de análise para vocês. Ele diz aqui também que ele faz a cloração, né, dessa água, tem a manutenção do poço. Então, Marcelo Mendes, parabéns aí, está fazendo um trabalho direitinho aí, que sirva de exemplo aí para todos os outros administradores de condomínio aqui e síndicos, né? Isso mesmo, é muito importante. Foi até um item também que o Jonildo falou, que às vezes as pessoas não têm acesso a essas informações, né? Ele disse que hoje tem uma grande parte da população que não sabe dessas coisas, né? Ai, tem um poço artesiano, é utilizado para consumo humano, precisa fazer tudo isso. Então, realmente é importante, né? A gente sempre busca conhecimento. Nosso objetivo aqui é facilitar a vida de vocês com relação a isso, transmitir um pouquinho do que a gente conhece, para que vocês estejam dentro do que a legislação estabelece com relação ao controle da qualidade da água. É legal destacar também, para o Marcelo, que citou a empresa de saneamento lá da cidade dele, que é a mesma legislação que a autarquia, né, do município atende para poder garantir a qualidade da água que ela está distribuindo, é a mesma legislação que você, usuário de um poço artesiano, usuário de um sistema alternativo, precisa atender também. A diferença é que para a autarquia vai ter algumas coisas a mais, né, que ela precisa fazer, e para você vai ter algumas coisas a menos, porque a distribuição de água, a autarquia distribui para muito mais pessoas, né? E com você ali, a vigilância consegue também ter uma fiscalização mais intensa, mas é a mesma legislação e é a vigilância sanitária que fiscaliza. A Compesa, né? Compesa, E isso. Compesa, a vigilância sanitária da sua cidade que vai fiscalizar a Compesa e que vai fiscalizar também o seu condomínio, se você tiver o poço artesiano lá para consumo humano, né? Existe aí uma hierarquia, na verdade, mas são as três esferas do governo que gerenciam isso aí, né? A vigilância sanitária, a gente tem ela aí no âmbito municipal, no estadual e no federal, né? Acho que a gente tem as diretrizes maiores que estão vindo lá do Ministério do Meio Ambiente, da FUNASA, e depois isso vem para a vigilância estadual e, em última instância, para a vigilância municipal, né? Que tem, então, essa obrigação, né? Esse compromisso de fazer, então, essa fiscalização. Mas o que a gente falou, né? A gente não vai agora trabalhar em prol da qualidade da água porque está sendo fiscalizado. Eu acho que é a água que a gente está consumindo. É o que a gente já falou também no último programa. É a água que eu estou dando para o meu filho beber, eu estou cozinhando o meu alimento. Caramba, né? Eu vou esperar o Estado fazer o papel dele, eu cumprir a missão dele de fiscalização,
ou eu vou ser o protagonista dessa história, eu vou cuidar da minha saúde, da minha qualidade de vida. Então, acho que isso é muito importante, a gente estar atento com essa questão em relação à água. Ávila, a gente está chegando aqui, né? Falta 10 minutos aqui para a gente encerrar o nosso programa. O papo tá muito legal, acho que tem muita dúvida, muita pergunta, né? Que a gente precisa realmente tá esclarecendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre programas de segurança da água, né? Hoje, fala um pouquinho como isso funcionaria, como é que eu posso, né, ter um programa, né, um plano, né, para garantir a segurança da água. A gente tem algumas dimensões diferentes aí que deveriam estar sendo avaliadas, né? A gente tem uma questão, obviamente, normativa e legal a ser atendida, mas a gente também tem uma questão da própria saúde enfim, da segurança de uso de produtos químicos para tratamento de água, né? Me dá uma geral para a gente o que seria um programa de segurança da água para eu poder, vamos dizer assim, ter uma garantia mínima, né, de que eu não vou estar, então, tendo problemas com a água que eu estou consumindo. Tá. O Programa de Segurança da Água, né, ou PSA, que é a sigla, né, que a gente utiliza, é um programa que você pode estar contratando com algumas empresas que oferecem e que vai estar fazendo para você todas as ações para garantir a segurança da água, né? Então, ali a gente vai ter ações como as análises laboratoriais, a verificação dos produtos químicos que você está utilizando no seu sistema, que precisa ser produtos específicos para a água que será utilizada para consumo humano. Eu não posso, por exemplo, tratar minha água com cloro, que o cloro é minha piscina, né? A gente às vezes vê algumas situações assim, né? De algumas pessoas, alguns símbolos. Tem cloro aí que faz a desinfecção da água? Tem o da piscina. Não, tem que ser um específico, né? Que tenha um laudo de atendimento aos requisitos da saúde, que tenha um comprovante de baixo risco à saúde, né? Então, o programa de segurança da água, ele é um pacotão, digamos assim, né? Que vai te ajudar a garantir a segurança da sua água. Então, vai verificar a questão do seu reservatório, da sua tubulação, dos produtos químicos que você está utilizando, vai te capacitar, vai te treinar, vai estar ali bem próximo dos condôminos, né, dos síndicos, para garantir a segurança da água, vai estabelecer procedimentos, vai estabelecer ações, planos de ações de emergência, né? Fiquei sem cloro aqui, o que eu vou fazer? Aconteceu imprevistos, caiu um bicho dentro do meu poço, o que eu vou fazer, né? Então, o programa de segurança da água são ações que visa garantir a segurança da água que você vai estar consumindo, né? Focando na qualidade da água, né? No controle da qualidade da água. Então, todas as ações voltadas ao seu sistema mesmo, desde poço artesiano, tubulação, bomba dosadora de cloro, reservatório, distribuição, né? Os pontos de consumo, as ações de vistoria e inspeção que você precisa fazer regularmente no seu condomínio, né? E então o plano de segurança da água de forma bem resumida, para o pessoal entender, porque ele é muito complexo, envolve muitas ações, né, que a gente pode estar desenvolvendo, né? Inclusive a responsabilidade técnica incluída nisso, o repasse dessas informações para os órgãos sanitários, né? O cadastro na vigilância sanitária. Tem alguns municípios que exigem também o cadastro desse poço junto às autarquias de distribuição de água. Então, toda a regulação relacionada a legislações, né? Todos os critérios legais sendo atendidos e todos os critérios de segurança da água sendo atendidos. Então, esse é o programa de segurança da água, né? E isso também pode ser até certificado, né? Você pode depois contratar uma empresa certificadora que vai ali fazer uma auditoria no seu condomínio, né? E verificar se você merece receber a acreditação de segurança da água, né? Que também é como se fosse um selo, né? Um selo ambiental que a gente vê aí, que é muito utilizado hoje no mercado de imóveis, né? Legal, muito bom.
Ávila, eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje, acho que foi muito esclarecedor, né, as suas colocações todas aqui. Obviamente é um tema muito extenso, e isso acabou valendo 2 programas, né, e eu acho Foi. que talvez tenhamos novas conversas aí no futuro, né, a gente sempre vai estar, Aham. e a gente vai te convidar para estar novamente conosco aqui, tá? Ai, joia. Lembrando, pessoal, que na próxima semana a gente está tendo, então, a realização do quarto CONASE, né? O nosso Congresso Nacional dos Síndicos está ocorrendo no Centro de Exposições, de Convenções, né, RACA, em São Paulo. Nós vamos estar por lá, acho que a Ávila vai estar por lá também, né, Ávila? E a Vou gente vai ter sim. a oportunidade de estar conversando até um pouquinho mais pessoalmente sobre esses temas e outros ligados à questão aí da sustentabilidade, Sim. da água junto aos condomínios, tá? Em função do evento também, na próxima semana, a gente não vai ter a realização do nosso programa, tá? E a gente vai tomar a programação normal dos nossos estúdios a partir do dia, então, 20 de maio. Lembrando que a gente vai ter um tema bem interessante, né? Que vai ser justamente a questão das áreas contaminadas, né? A gente tem acompanhado aí muitas vezes aí pela imprensa casos aí como Recanto dos Pássaros, né, no município de Paulínia, Vila Carioca em São Paulo, Mansão Santo Antônio em Campinas, que são áreas, né, que abrigaram aí então antigos aterros, lixões ou foram contaminadas por vazamentos, né, de indústrias químicas em outras situações, né, que acabaram trazendo aí grandes problemas, né, com condomínios sendo interditados, em algumas situações, Shopping Center Norte em São Paulo, né, a gente teve aí o shopping construído em cima de uma área de um antigo aterro, e começamos a ter problemas aí com metano, riscos de explosão e tudo mais. Isso é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né? Encarar de frente. Existem soluções, existem alternativas, existem casos muito legais para a gente estar discutindo, né? E a gente vai poder estar falando sobre eles, então, no próximo dia 20 de maio, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos aí, obrigado pela audiência, né? Um bom final de semana a todos, uma boa sexta. E nos vemos no Centro de Convenções, então, RACA, né? No quarto CONASE, a partir da próxima sexta-feira. Um abraço e boa noite a todos.